expectativa. É um prazer gigantesco eu estar aqui na presença de vocês, nessa casa maravilhosa que acolhe, que auxilia, que ensina. Aprendi demais e aprendo aqui em cada vez que eu venho. E é uma honra gigantesca para mim falar de Jesus, né? Abrir os trabalhos que falam sobre Jesus. Então, eu sou muito grata à presença de vocês para o que a gente vai compartilhar hoje. Eu não sou sabedora de tudo, eu sou uma eterna aprendiz, estudante, e o pouco que eu aprendo, eu me dedico a estudar. A distância para mim é só um detalhe. É muito importante esse trabalho para mim, de tudo que eu já recebi, em nome do nosso Mestre Jesus. São inúmeros os relatos que falam, que contam a vida de Jesus. A gente tem inúmeras literaturas que falam, inúmeras casas que falam, religiões. Mas ele mesmo não deixou nada escrito para nós. Absolutamente nada. Vamos testar o negocinho, ver se eu... Primeiro tem que ligar, né? A gente tem inúmeros evangelhos que falam sobre a vida de Jesus, onde os seus autores não obedeceram os fatos cronológicos, né? São diferentes. O tamanho das histórias, os pontos, talvez eles tivessem planos diferentes nessa contagem dessa história, ou talvez não tivessem plano nenhum para contar tudo isso. Eles escreveram individualmente, em épocas diferentes, baseado no que eles escutaram, nas emoções que eles tiveram, na vivência da época, sobre a forte emoção, acho que foi a maior emoção da época, que foi a morte de Jesus. Então, a gente precisa olhar para isso com cautela. Nem tudo que a gente lê é fato, é real. E aqui a gente vai falar bastante sobre isso. A Escola de Aprendiz do Evangelho traz bastante isso, movimentar a cabecinha de todo mundo aí, para que a gente aprenda a melhor forma, né? Então, tudo isso foi escrito baseado em lembranças, em emoções, nas vivências. Gente, eu vou apanhar um pouquinho isso aqui, tá? Não me acertei ainda. Foi. Esses são os nossos evangelhos, talvez que vocês já escutaram falar ou conhecem. Alguém não conhece? Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, Evangelho segundo João. Esses são os nossos evangelhos conhecidos. Por que segundo cada um deles? Porque segundo a história que eles contaram. E cada um teve um destino e um motivo para contar isso. Mateus foi discípulo de Jesus, destinou a história dele, o evangelho dele aos judeus. Está dando para ouvir, gente, por conta do barulho? E ele trazia a pessoa de Jesus nessa história como o Messias, um grande rei. Marcos, que não foi discípulo de Jesus, destinou as suas palavras, o seu evangelho aos romanos, trazendo a figura de Jesus como um homem perfeito, como um filho do grande homem, um filho do Criador. Temos Lucas, que também não foi discípulo de Jesus, destinou as suas palavras aos gentios, trazendo a imagem de Jesus como um grande conquistador, um conquistador poderoso, um servo fiel. E o evangelista João, que foi discípulo de Jesus e que destinou suas palavras a todos os que creem, destinou à igreja, não a igreja que a gente conhece como igreja hoje, mas ao cristão mesmo, que é todo aquele que acredita em Cristo é cristão, né?
E ele trouxe a personificação em Jesus como a grande verdade, né, como o Logos divino, como ele realmente sendo filho de Deus. Marcos foi discípulo de Pedro. Lucas foi discípulo, alguém sabe? Os dirigentes não valem. Paulo de Tarso. Nós vamos ouvir bastante falar dele, bastante na escola. E aí nós temos mais todos esses evangelhos que provavelmente a maioria de vocês nunca nem ouviram falar. Tô certa? Nós temos mais de 44 evangelhos que não foram aceitos pela igreja, que são os evangelhos apócrifos. Hoje a gente pode conhecer todos eles, a gente pode acessá-los, eles estão disponíveis, que hoje a gente tem a maravilha do Google, que traz tudo quanto é informação. Então a gente pode ter acesso a todas essas histórias vindas de cada um deles, ok? São os evangelhos apócrifos, são reais, tá, gente? E ainda a gente tem os falsos atos, as falsas epístolas, os falsos apocalipses, o livro de Enoque, o livro de Esdras, o apocalipse de Baruque, de Elias, de Daniel e de Moisés. Tudo isso a gente tem de informação sobre a vida de Jesus. Olhando cada um seu ângulo, seu sentimento, sua emoção, sua época, sua vivência. Pode falar, Adriana. Quando eu estava lendo a matéria de hoje, aí eu li essa parte aí. Aí uma coisa que me chamou a atenção, porque tem os evangelhos apócrifos, né, que não foram aceitos na igreja. Aí entre esses falsos atos, falsas epístolas e falsos apocalipse. Sendo que os apócrifos já não foram aceitos, porque eles foram citados como falsos. É isso que eu pergunto. Eu fiquei assim... Olha, tem coisas que, assim, só quem fez tudo isso, que taxou como apócrifo, que taxou como falso, é que vai, e a gente vai conhecer ele hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Porque a gente tem os atos, né, gente, no Evangelho. Pode. Depende de quem vai fazer essa análise, por que não? Pelo que ela falou, até os apóstolos que escreveram os evangelhos pegou tomar muito tempo. Eles escreveram uma situação que eles, muitos nem vivenciaram, só escutaram. Ela que está dizendo isso, hein, gente? Eu não disse que o evangelho é fake. Não falei que a gente pode até entender que poderia... Eu disse que eles escreveram conforme a visão deles, as emoções, a época, individualmente, como eles viveram. Nós vamos dar continuidade nisso para vocês entenderem um pouco melhor, tá bom? A gente tem no Evangelho, a gente tem no livro sagrado, no Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, nós temos as epístolas, nós temos o Apocalipse, o livro do Apocalipse. E esses falsos é porque eles não concordaram com o que estava escrito ali. Por isso falso. Isso não quer dizer que é uma mentira, tá? As informações desses evangelhos todos, elas foram se perdendo com o tempo, né? Elas foram passando de mão em mão e elas foram se perdendo. Os documentos que se salvaram dessa época toda, a gente teve ali no século IV um papa que escolheu um padre, o tal do Jerônimo. Bendito seja o Jerônimo, gente. Ele foi escolhido por esse papa para organizar o cristianismo disperso. Era muita informação e ninguém conseguia entender qual que era a verdadeira. Então ele foi escolhido para organizar tudo que estava disperso. E ele desprezou todos esses documentos. Ele escolheu os 4 evangelhos que a gente conhece, reconhecidos pela igreja. O resto, ele desprezou. E aí, ele codificou tudo isso, uma codificação que se chama Vulgata Latina. Alguém já ouviu falar? Vulgata Latina é a tradução dos escritos do Antigo e do Novo Testamento para o latim, realizada por Sofrônio Eusébio Jerônimo, São Jerônimo, no século IV, depois de Cristo, a pedido de Damaso, bispo de Roma. Naquela época, Roma, o título bispo em Roma era considerado papa, tá? Depois da Septuaginta, foi a primeira vez que os escritos foram ordenados de forma a tomar um corpo de doutrina.
Foi o mais importante trabalho de codificação dos escritos sagrados, pois é o que se utiliza até hoje como detentor de autenticidade e credibilidade. Septuaginta, gente, é a mais antiga tradução em grego dos textos hebreus. Então, ela vem para tomar esse lugar aí, essa codificação nova. Dúvidas? Ok, até aqui? Então, a gente entende que as escrituras sagradas, a gente pode entender que elas nada mais foram do que cópias, de cópias, de cópias, né? Que não existe certeza nenhuma de tudo o que está escrito nos nossos evangelhos. Cópias de cópias de cópias. A gente não tinha livros escritos, era tudo escrito à mão, conforme o entendimento, um ponto e uma vírgula muda a história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então a gente não existe essa certeza de que tudo isso realmente aconteceu, do jeito que aconteceu, do jeito que eles relatam. Também que a forma de se pronunciar, escrever e falar era muito limitada, né, no ar. Sim. Hoje a gente vai até a inglês, né, a gente vê que é tudo limitado, a gente vê mais simples, né? Imagina quem tem. Aí você vem traduzindo. Dialetos. Quantos dialetos nós temos só no país que nós moramos? Né? Onde calabreso para um é ofensa e para outros não é. Onde o psil para um é cala a boca, para o outro é só um jeito dele chamar a atenção. Entendem? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Big Brother, né, gente? É instrutivo, não é só bobagem. Como nós estamos vendo a história, praticamente as escrituras católicas, né? Algum, por exemplo, no caso da religião espírita, nós vamos chegar lá. Alguma modificação que foi feita no Espírito da Verdade ou outra? Nós vamos chegar lá. Nós vamos construir essa história, tá? E o que a gente está falando não é de catolicismo, nós estamos falando de cristianismo primitivo, tá? A gente está falando disso. Quando o padre lá faz, já é intitulando a igreja católica apostólica romana, tá? A gente não tem certeza exatamente do que tudo que está escrito da forma que está escrito, mas a importância dos ensinamentos, a relevância, o altíssimo valor das palavras que estão ali, a estrutura fundamental, a base moral e iniciática está em todos. Está em todos os evangelhos. Vocês vão ter oportunidade de ler todos, até semana que vem. É importante a gente conhecer, para a gente saber com propriedade do que a gente está falando. Senão a gente entra no mundo do achismo. Eu acho. É importante. O cristianismo primitivo, ele foi absorvido por forças muito poderosas, negativas, que se apoderaram dessa história, tornaram essa história uma organização que fundou uma religião oficial. Olha que legal isso. Mas que retardou a evolução espiritual do mundo. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. O espiritismo, ele vem tirar o evangelho das sombras, do negativo, do dogmático. E ele vem apresentar um novo formato para as pessoas, que é o Consolador. Respondi a sua pergunta? É o Consolador prometido. Isso está nas palavras de Jesus. Jesus disse: jamais estarão sozinhos. Pelo menos uma vez alguém já ouviu isso, né? Confia, você não está sozinho. É uma história muito antiga. A tradição, as profecias, as intuições, é de uma era que a gente nem imagina. Olha, estou falando de uma era muito antiga. Na tradição tibetana, dizia: o santo que não tinha pai humano era concebido de uma virgem e existia antes mesmo que a terra existisse. Será o Deus homem, andará entre os homens e os homens não o conhecerão.
fere o santo, rasgai-o com açoite, exponde o ladrão em liberdade. Gente, nós estamos falando de uma tradição tibetana, né? Nós estamos falando de mais de 3.000 anos antes de Jesus. Zoroastro, em 3.200 a.C., disse: ó vós, meus filhos, que já estáis avisados do seu nascimento antes de qualquer outro povo, assim que virdes a estrela, tornai-a por guia, e ela vos conduzirá ao lugar onde ele, o Redentor, nasceu. Confúcio, na era de 500 a.C., não conheço nenhum homem santo, nem ninguém que fosse digno desse nome, mas ouvirá dizer, quem o disse não sabia, que no Ocidente, em que lugar não sabia, haveria num certo tempo, quando não sabia, um homem que seria aquele que se esperava. No Antigo Testamento, no livro de Isaías, eis que uma virgem conceberá e gerará um filho e chamará seu nome Emanuel. A gente tem informações espirituais, mediúnicas, né? De que Emanuel tem uma ligação muito forte com Jesus. Se é ele, a gente não sabe. Sim? Sim, Cássia? Não posso. Livro de Isaías, continuando. Todos andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, porque o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, porém não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosqueadores, assim não abriu sua boca. 520 a.C., Zacarias. 3 dias antes que aparecer o Messias, Elias virá colocar-se nas montanhas. Nós vamos descobrir com o tempo da escola quem era Elias, tá? Quem foi Elias? Miqueias, 700 anos antes de Cristo. E tu, Belém Efrata, uma cidade, posto que pequena entre milhares de Judá, outra cidade, de ti sairá o que será senhor de Israel, outra cidade, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Já se falava que existiria um Messias há 5.000 anos antes de Jesus. Na tradição espiritual do mundo, a gente tem uma base de visão, através das religiões, de uma trindade, que é o que fundamentam as religiões, tá? Então é uma criação que se subordina a um criador, a um agente executor e a um alento animador. O que significa isso? Um criador que está na esfera do pensamento divino, abstrato, significando como pai. Um agente executor que está na esfera dos agentes cósmicos, criadores de mundos, que é representado o filho. E o alento animador está na esfera das manifestações do Espírito Divino da criação, o Espírito Santo, os mentores de alta hierarquia. Essa é a base fundamental da trindade religiosa. É onde os agentes diretos, aqueles diretos de Deus, os verbos divinos, os governadores planetários, como quiserem chamar, eles animam, santificam, presidem, criam e formam os universos, as galáxias, os planetas, os satélites, os astros. Isso é uma forma bem grosseira, tá, gente? Aproximada e mística da realidade da criação do mundo. É mais ou menos assim que funciona. Uma ordem hierárquica, onde os agentes diretos vão fazendo tudo acontecer. Nós temos aí um conceito mais objetivo e mais científico que traz um pouco algumas diferenças nessa história desses agentes. Então, a parte científica e objetiva vem dizendo para nós que esses agentes diretos, eles corporificam, eles emitem ondas de energia que vão formando os átomos, que vão se tornando germes de vida, que vão se potencializando as energias, a inteligência, o amor, formando os mundos materiais, os seres vivos. Faz sentido? Tira um pouco o romance de que Deus criou o paraíso, Adão e Eva,
e de lá nasceram duas criaturas, Caim e Abel, e de lá veio a humanidade. Não de dois homens, mas de um homem, porque um matou o outro. Faz mais sentido, gente? Jesus é o Messias e o nosso governador planetário. Ele é o agente divino que corporificou esse planeta, esse mundo, essa existência, esse universo, que deu forma a tudo isso. E ele disse uma coisa muito importante. Cada um de vocês e de nós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Não é lindo isso? Olha quanto poder a gente tem, a gente se sente tão assim. Isso é uma grande verdade. E a gente tem histórias dentro de todos esses evangelhos que confirmam isso. Pedro, como considerado não o mais importante, mas o primeiro discípulo, que foi ele quem trouxe toda a palavra à igreja, né, que deu esse rumo todo para o cristianismo, ele afirma isso: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. A gente tem vários Cristos, mas o nosso universo é criado por Jesus. Ele é o Cristo do nosso universo. Está clareando ou está confundindo? A tradição espiritual nos conta, né, que em determinadas épocas da existência, conforme as necessidades evolutivas do nosso universo, altos espíritos de alta hierarquia vão vindo para impulsionar numa evolução. Vocês conseguem imaginar isso acontecendo no nosso mundo? Vem impulsionar e vem também para evoluir. Então, os espíritos de alta hierarquia, eles não vêm só para impulsionar. Vamos trazer um espírito de alta hierarquia que a gente considera muito, que é brasileiro, Chico. Né? A gente sabe que Chico, todo mundo conhece a história dele, pelo menos já viu ele. Ele não só impulsionou o mundo, ele também evoluiu para nos conduzir às diretrizes mais avançadas, né? Criando mundos, trazendo exilados de outros lugares. Vocês já ouviram falar no Exilados de Capela? Alguém já leu? Não? Vale a pena, gente. Conta muito de nós ali. De nós. Cada um de nós. Porque os exilados, ou melhor dizer, nós, fizeram e fazem a diferença aqui. Vieram para impulsionar o nosso planeta de terceira dimensão para uma dimensão maior, para aprender quem não conseguia mais aprender lá. É um processo que está acontecendo com o nosso planeta agora. Nós estamos deixando de ser um planeta, caminhando para ser outro. Quem não se encaixar mais nesse planeta vai ser exilado para um novo sistema. E a gente tem dentro da cabeça da gente, tenho certeza que vocês não sabem quem falou, de onde veio, mas está intrínseco que a gente não está sozinho em momento nenhum. E foi uma promessa que Jesus trouxe para nós no momento do exílio. Esse livro é maravilhoso, a gente precisa ler ele. Diz tudo sobre nós. E está escrito lá assim, ó. Por mais que a gente não acredite, que a gente não tenha religião, na hora que o bicho aperta, né? Na hora que o negócio pega mesmo, a gente tem que se apegar a alguém. A gente bota o joelho no chão e reza para que a gente nem sabe quem é. Porque isso está intrínseco na gente. É uma centelha que brilha, que pulsa dentro da gente. Não é sobre crença. É sobre sentir. E lá está escrito assim, ó. Há muitos milênios, um dos orbes do cocheiro, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam, no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e de virtudes. Alguém consegue encaixar isso no mundo que a gente vive? É um convite para vocês observarem isso.
Foi assim que Jesus, como governador da terra, recebeu, à luz do seu reino de amor e de justiça, aquela multidão de seres sofredores e infelizes. Jesus mostrou-lhes os campos imensos de luta que se desdobravam na terra, envolvendo-os no halo bendito da sua misericórdia e da sua caridade sem limites. Abençoou-lhes as lágrimas salutares, fazendo-lhes sentir os sagrados triunfos do futuro e prometendo-lhes a sua colaboração cotidiana e a sua vinda no porvir. Jamais estará sozinho e virá o Consolador. Esses espíritos vindos de um mundo em que o progresso já estava bem acentuado, guardavam no coração a sensação do paraíso perdido. Quem é que não sonha com o paraíso? Ai, gente, quando a gente desencarnar, você quer ir para onde? Para o paraíso ou para o umbral? De quem a gente tem lembrança? De um paraíso perdido. Os filmes trazem isso. Como eles relatam o paraíso? Como a Bíblia relata o paraíso? Essa recordação é de lá. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre antes de chegar à Terra, guardavam a lembrança da promessa do Cristo. Eis porque as grandezas do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime Galileu, no seio de todos os povos, pelos antigos profetas. E nós trazemos isso até hoje. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler e todas as minhas aulas eu vou sugerir várias leituras. Já sugeri uma, agora vem a segunda. Ramatiz escreveu vários livros. No Sublime Peregrino, é o nome do livro, tá? Ele conta toda a preparação que existiu antes da vinda de Jesus. E foi uma preparação gigantesca, imensa, né? Tudo o que aconteceu foi um acontecimento previsto pela alta hierarquia. Jesus passa por um processo de descida vibratória, um processo aonde ele teve um imenso esforço, porque imaginem um ser de alta hierarquia em tudo, ter que regredir, evoluir não é atraso, gente, é passar de plano em plano, diminuindo seu poder vibratório para poder encarnar num corpo igual ao nosso. Tanto que Maria, ela também teve que ser preparada para isso. Todos eles, né? Até nós, né? Então, foi um esforço indescritível. Ele passou por um abaixamento vibratório espiritual. Dá para entender isso? E ele fez tudo isso para o bem de quem? Do nosso mundo. Para auxiliar, para impulsionar. E esse processo todo, gente, durou exatamente, conforme Ramatiz traz, 1000 anos. 1000 anos. Quando fez 1000 anos atrás, já sabia que nós íamos precisar de Jesus nessa terra? Já previa-se, né? Os profetas já sabiam que viria alguém. Quem são os profetas hoje? A pergunta é para todo mundo, não é para você. Quem são os profetas hoje? Quem? Os médiuns. Os futuros médiuns, olha aí, ó. Se Deus quiser, né, Cássia? Eu já conheço pelo menos uns 10. Ótimo. Os médiuns. Os profetas eram o quê, gente? Uma mediunidade extremamente aflorada. Como é que uma pessoa 5.000 anos antes consegue prever o que vai acontecer? Eu mostrei para vocês ali. Não fui eu que inventei, está escrito. E talvez... eu respondi sua pergunta? Respondi?
E talvez esse momento, esse estágio todo, esse processo todo tenha sido realmente a paixão de Cristo. A paixão de Cristo, segundo a igreja, é o processo da crucificação. Que durou, perto disso, nada. Talvez a paixão de Cristo foi isso aqui, ó. E ele fez pelo bem da humanidade, por nós. Gente, chega a me arrepia o tamanho da bondade, o tamanho da energia dele que está presente. Quando a gente fala, quando a gente estuda sobre ele. Mas aí vocês podem me perguntar, gente, mas ele não era Jesus? O Messias esperado, o governador planetário? Por que ele viveu tudo isso? Ele não podia ter evitado todo esse sofrimento? Era assim que os fariseus falavam, não era? Já que ele é o filho do homem, por que ele não desce dali? Por que ele não faz aquilo ali? E nós também temos essas dúvidas. Nós trazemos muito dos fariseus também. Né? A gente vai perceber isso durante a escola. Eu tenho certeza que eu fui um deles. Não tenho a menor dúvida, pode falar. Tem uma dúvida, como é que um ser tão envolvido perdeu a fé em Deus? A cruz ele diz, né, Pai, por que me abandonaste? Olha, eu disse agora, nem tudo que está escrito é do jeito que é. Não fala isso? Não estou dizendo isso, estou dizendo que nem tudo que está escrito é do jeito que é. Eu tenho, por tudo que eu já estudei sobre Jesus, por tudo que eu estudo, por tudo que eu conheço, que Jesus não falaria muitas coisas que dizem que ele falou. Mas especificamente, você acha que ele falou? Nós vamos entrar no mérito de achismo. Eu penso até que ele pode ter dito para tocar as criaturas, não por uma descrença. Ou podemos também entender de outra forma. De muitas formas. Tudo que é fácil, a gente não dá muito valor. Então Deus, nós estamos nesse mundo expiatório para conseguir isso. E quando ele abandonou, ele deixou mesmo para sentir que ele estaria abandonado. Uma forma de que ele poderia dizer assim, eu também sou humano, perante todos nós. Nós vamos aprender no percurso da escola qual é o nosso olhar perante Deus. Quem é Deus para nós? Como é que a gente enxergou ele até hoje? Como a gente acha que a gente é um pouco Deus? Qual é a possível interpretação disso, se ele falou isso? Olha aí o que eu vou contar para vocês agora. E nos momentos difíceis, qual é a palavra que a gente usa? Por que você fez isso comigo? Por que eu? Por que comigo? Por que com meu filho? Não teve um processo de desenvolvimento para chegar numa situação onde ele seria humano como nós. Mas ele não perdeu a hierarquia moral. Não, sim, mas assim, tem situação, sei lá, amor, de sentir, alguma coisa, poderia até falar. Não dizendo que, pai, você me abandonou, mas no sentido de mostrar para os outros que seria uma forma... A igreja pode ter feito isso. Porque é o que nós falaríamos. O que o Espiritismo fala sobre isso? Exatamente o que eu estou falando. Exatamente o que eu estou falando. Isso pode ser motivado pela igreja. Tem coisas... Alguém falou o que ele falou. Percebem? Lembra que eu falei que a igreja se apoderou do cristianismo primitivo? Ela se apodera. Jesus não escreveu nada, ele não contou nada para nós. Ele mesmo fala, eu vou escrever e deixar vocês mesmos fazendo alterações. Período de aprendizado, gente, a evolução é de cada um. Deus não escolhe você, Luiz, e disse assim, você vai se lascar, nego. Você vai se lascar. O Daniel não. Daniel vai ter tudo de bom na vida. É esse Deus? Se eu acredito que Deus é soberano, Pai amoroso, que cuida dos seus filhos, por que eu posso pensar que ele vai favorecer o Daniel e não o Luiz? Que olhar é esse? Um Deus que escraviza. Quem plantou isso? Quem me chamou?
Pedro quis falar. Desculpa, Pedro, estava de costa. Eu estava tentando lembrar essa frase, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa frase, se não me engano, ela é dita pelos judeus naquela época, né? Nesses momentos de crucificação. Então tem algumas teorias que falam que ele só seguiu a tradição judaica ao dizer essa frase. Pode ser também. Eloi, lama sabachthani. Nós vamos trabalhar na história, gente, com várias vertentes. Sobre essa questão, não temos uma resposta. Nós vamos ter resposta de muitas coisas. Não, mas tem, né? O mundo, a preparação de 1000 anos. Nós temos porque hoje a gente determinou de uns séculos para cá que a ciência que ia comandar o que a gente ia acreditar ou não. Então hoje a gente fala sobre isso, que criou um mundo, que fez esse formato, que a ciência está aceitando. Mas até pouco tempo atrás a gente não falava isso, gente. Mas sobre esse ponto não tem. Tem várias, exatamente. Em qual você vai se encaixar? Mas é isso que eu acho que é estranho. Porque se a gente tem uma definição de que levou 1000 anos, tem os resultados de Capra, a gente aceita isso como uma verdade comum dentro da religião. Sobre esse ponto que eu sinto que para mim é extremamente importante, sobre a questão da fé, que é o exemplo que nós temos que seguir, a gente não tem uma definição clara. Mas que diferença faria isso? Toda, para mim faz. Qual? A diferença de saber... A elevação moral dele não é mais importante do que tudo isso? Não, as palavras dele é reflexo da elevação moral. Isso, se forem as palavras dele, é reflexo da evolução moral também. Essas palavras podem ter vários sentidos, podem não ter sido ditas, podem ter sido acompanhadas por uma tradição e várias outras coisas. Então, assim, a gente precisa estudar muito mais para saber sobre tudo isso. A gente não consegue falar sobre tudo isso em uma aula só. Leva tempo. E eu não estou aqui para convencer vocês. As palavras também incluíam colocar também a ação que ele fez, né? A ação fala tudo dele, né? Duvidem de tudo que vocês escutarem. É que a gente já ficou muito, só que eu acho que a maioria vai criar para catolicismo. E aí você tem Eu todo o vertente. Eu tô o quê? Vem mais coisa por aí. Vem mais coisa. Olha. Só um comentário fazer agora. Cada um deve ser, acabou de dizer, que a gente se encaixar melhor, que a gente vai seguir, seja como aprendizado, como entendimento, como fé, como religião, como religião. Quando entra muito nessas questões, como que eu analiso? É o que você fala. Tudo, existe várias correntes, vários pensadores, várias situações, e cada um, aquela que achar melhor, seguir. Aí é o que você mesmo falou. E claro, estudando e duvidando sempre. Porque assim, não tem como a gente pegar algo assim. Porque você vai bem rápido. Porque você vai no catolicismo de uma forma, você é protestante, evangélico, tem outro segmento. Aí a gente chega aqui no espiritismo, está bem próximo também. Para mim, no caso, eu consigo ir mais pela linha do espiritismo, porque eu consigo ver que realmente tem muitas coisas que se comprovam, que a gente for pensar e analisar, se comprova. Mas, no sentido geral, vai ter várias pessoas, alguns vão dizer que foi isso, outros vão falar que foi aquilo, outros vão dizer que era um estilo, vai entender? Então, assim, o meu ponto de vista, nós estamos aqui numa escola, nós estamos, de certa forma, seguindo, vamos dizer assim, a questão do espiritismo. Eu acho que assim, se a gente não tentar realmente, e mesmo que não aceite, mas tentar entender, tentar acompanhar, é a melhor solução. Porque realmente, quem já frequentou, principalmente quem já passou por várias religiões, várias denominações, vai ter sempre essa questão. Só que tem algo que é muito interessante, que é o que? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a Trindade, e que praticamente todas existem. Vocês já aprenderam qual em que o Espiritismo é apoiado? Sim.
ciência, religião e filosofia. Exatamente. Não dá para comparar o espiritismo com as religiões. Nós estamos apoiados em 3 pilares. O espiritismo trabalha com a ciência, trabalha com a filosofia e trabalha com a religião. Pode falar. Aí eu venho aqui aprender sobre o espiritismo, né? Vários aspectos foram derrubados. E o que você disse? Ciência, filosofia e religião. Então, meio que o espiritismo está me provando várias coisas. E já não é a primeira vez que eu ouço. Duvidem de tudo que eu ouvi. Acho que a senhora é a segunda. Ai, senhora, não, pelo amor de Deus. Que peso enorme. Você é a segunda ou terceira expositora que fala isso. Poxa, eu venho aqui para ter um fundamento. Você fala para eu duvidar. Não fica um pouco equivocado? Olha, o espiritismo traz uma coisa interessante para nós. Eu estou aqui, eu não sou detentora das verdades. Eu posso trazer a minha visão dentro do que eu estudo. Eu vou contar só rapidinho para vocês, a gente precisa adiantar, senão não termina a aula. Eu tenho formação em filosofia e em história. Então eu sou uma pessoa que estudo muito todos os pilares aí para trazer informação. Não sou detentora de tudo. Descobri coisas que eu nunca imaginei na minha vida diante de tudo que eu já estudei. Entendi. A história do Brasil não é contada. É real, gente. Tem uma passagem é o seguinte. Gente, vou prestar atenção. Eu acredito que eu seja um pouco mais espiritualista, porque então eu procuro entender um pouquinho todas as religiões, já passei por algumas. Agora eu digo o seguinte, o próprio Chico Xavier, ele mencionou, nós estamos numa evolução mesmo na área espírita, né? Mas que nós chegaremos à ciência. E o que vai valer é a ciência, porque na ciência vai dar explicação de tudo. E aí fecha-se o ciclo, não é isso, mais ou menos? Num tempo bem distante, eu acredito que será. Porque o próprio Zeus, né, contava a história de uma virgem que teria um filho e seria uma... Nós vamos chegar lá, vamos lá. Ele podia ter evitado tudo isso, gente, com esse poder todo? Na nossa visão, podia, né? Mas se ele tivesse evitado, ele seria Jesus? Por quê? As leis de Deus são imutáveis. Por mais que a gente tenha vontade, por mais que a gente deseja, não tem como mudar. As leis do universo são leis. Não tem mudança. Se ele transgredisse alguma dessas leis, ele seria Jesus? Não seria. Nós poderíamos ter feito tudo isso. Ninguém está vendo. Vou fazer um pirlim-pim-pim. Não vou subir nesse madeiro. Ele estaria transgredindo as leis. A subida de Jesus à cruz não dependeu só dele. Não dependeu dos desígnios divinos. Deus disse que ele seria crucificado. Será? E se os fariseus não fossem do jeito que eram, os saduceus? Será que teria acontecido? Nós estamos na mão, o processo evolutivo não é um processo individual. Tem o individual amparado pelo coletivo. Ninguém vive sozinho. Quanto ao nascimento de Jesus, quase todas as profecias foram cumpridas, confirmando a veracidade da história do nascimento dele. O nascimento virginal miraculoso é controverso, de várias religiões até hoje, até dentro do espiritismo. Tá? Então nós vamos falar um pouco dessa história. Maria estava compromissada com esse advento do Cristo antes de reencarnar. Quem foi que falou que ela viveu um processo de igual Jesus? Pronto. Compromissada com esse processo. Maria descendia da família de Davi. A mãe dela era descendente da família de Davi. O Messias nasceria no seio da família de Davi. Os pais, ela fica órfã, Maria, num período, e ela vai buscar auxílio, abrigo, no Templo de Jerusalém das Virgens de Sião. Somente poderiam buscar esse abrigo
pessoas descendentes de famílias extremamente importantes, inclusive da família de Davi. Ela entrou lá, ela estava lá para fazer qualquer coisa, para morar lá, para contribuir. José vivia outra vida distante, nem conhecia Maria. Passa-se 2 anos, ele era casado. Ele era casado, gente. Depois de 2 anos, ele fica viúvo. José também era descendente da família de Davi. Ele vai até esse lugar, porque ele tinha direito, como descendente de uma família importante, a ir buscar uma nova esposa nesse lugar. Essa escolha era feita aleatoriamente, por sorteio. Quem foi a sorteada? Que coincidência! A gente vai descobrir que não existe coincidência em nada. Em nada. Nada é coincidência. Eles eram espíritos virginais. Olha de onde vem a palavra virgem. Alguém sabe o que é o espírito virginal? Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, outro livro maravilhoso, ele diz assim, um espírito virginal é aquele que através de sucessivas e incontáveis reencarnações torna-se isento de máculas da matéria. Os espíritos virginais só se encarnam na Terra para o desempenho de missões e benefício geral. Maria e José eram espíritos virginais. O casal veio para facilitar a encarnação de Jesus. Um espírito de extrema pureza requeria um ambiente adequado para evitar grandes perturbações que um ambiente sem espiritualidade acarretaria. Ok? Bom, conforme as escrituras, né? O Jesus nasceria no seio da família de Davi. Maria, extremamente compromissada, de um grau extremamente evoluído moralmente, mediunicamente, ela tem a visão de um anjo, que a diz sobre a gestação de um ser muito importante, do Messias. E aquilo fica na cabeça dela, não contou para ninguém aquilo. Depois que ela se casa, ela vai se afastando da vida social, do mundo material. Ela já começa a perceber que algo vai acontecer e ela vai se afastando para que ela vá se espiritualizando cada vez mais. Talvez por intuição, talvez por mediunidade, mas ela vai se afastando, ela vai saindo do circuito social. E ela, durante todo esse período de meditação que ela foi vivendo dentro do lar dela, ela ouvia vozes. Ela ouvia vozes contando dos lugares maravilhosos, as alegrias que tinha no mundo espiritual, mas também dos sofrimentos que iriam acontecer. Da força desse sofrimento. E isso tudo, gente, ela acreditou muito, porque tudo isso estão nas escrituras do povo de lá. Está tudo escrito lá. Não foi imaginação dela só. E a Palestina naquele momento já sentia toda essa vibração. A gente não sente uma vibração no mundo quando as coisas estão para acontecer, grandiosas? As pessoas que têm mediunidade, têm sensibilidade aflorada, conseguem sentir. E aí ela descobre que está grávida. E ela conta para José tudo o que aconteceu, a visão do anjo, o que ele disse. E José não conta isso para ninguém, porque ele também tinha uma mediunidade extremamente aflorada, né, e era um ser preparado para esse momento. E ele também recebe uma informação mediúnica. Ele é intuído a tirar a Maria dali, eles saírem daí, eles vão para Belém, né, que é onde Jesus nasce, num estábulo. Gente, vamos idealizar o que era um estábulo naquele momento, naquele cenário. A gente busca, hoje a gente ouve, a gente acredita que esses cenários, eles eram péssimos. Né? Jesus nasceu num estábulo porque ele era pobre, porque ele era lascado, porque a gente tem uma visão de habitação hoje muito diferente. As habitações eram muito diferentes do que a gente conhece hoje. Muito diferentes. O cenário era extremamente diferente.
Então, é muito difícil para a gente se remeter àquele período sem conhecer a história do lugar. Então, já começa daí sobre esse cenário. Claro que eram pessoas pobres. Nós não estamos discutindo a riqueza ou a pobreza. Mas existiam vários fatores para que eles procurassem esse lugar. Era um lugar, as estalagens, os estábulos, não eram lugares só de animais. Eram lugares onde se guardavam mercadorias, eram lugares onde se recebiam os viajantes para passar uma noite. E também eles queriam estar longe do burburinho da cidade, porque já se falava, já se sabia que estava para acontecer alguma coisa, que o Messias estava para chegar. Porque os profetas não eram só Maria, José e tantas outras pessoas ao redor disso tudo. As pessoas que estavam ao redor de Herodes, que era o governador disso tudo, também sabiam. Então eles queriam ficar longe da cidade. Todo mundo sabia, mas quem tinha certeza era ela e ele, que quem estava ali era Jesus, era o Messias. 5? Gente, eu vou dar uma acelerada, tá? Porque eu tenho 5 minutos. Então nós temos grandes polêmicas, controvérsias doutrinárias sobre a concepção de Jesus e sobre a natureza do corpo que ele utilizou, tá? Quando ele estava encarnado. Ninguém quer saber mais. Nós temos 2 alternativas para o nascimento: aceitar ou admitir. Primeiro, aceitar a concepção sobrenatural, trazida por Mateus e Lucas, lembrando que Lucas não foi discípulo de Jesus, não viveu na época dele. Apesar de toda a informação que ele teve, que foi de Tiago e João, ser muito bem de boa índole, de pessoas de índole, que viveram com Jesus, mas não se cita em nenhum outro lugar. Não consta nem no Evangelho de Marcos, nem no de João. E a importância desse fato é muito estranho, no mínimo estranho, não ter sido citado nesses evangelhos. É no mínimo estranho, porque contribuiria para toda a evolução espiritual. Contribuiria para toda a mistificação da igreja. Lembram do Padre Jerônimo? Se ele leu todos os 48 e mais todos os... Que isso? Aí é 1 minuto? Socorro. Até porque Lucas consultou com Maria. Viveu muito com Maria. Ninguém melhor do que Maria. Não se falou sobre um fato sobrenatural. Olha a importância disso. É controvérsia até hoje. Nem na Vulgata Latina consta. E seria extremamente importante essa informação, porque ia atribuir o dogma da igreja que diz que Jesus é Deus. Segundo fato, admitir que foi um nascimento natural. Eu não consigo admitir que não tenha sido natural. Porque se não foi natural, foi transgressão de leis divinas. As leis são imutáveis, independente da pessoa. E o estudo do conjunto dos evangelhos nos trazem muitas informações sobre esse processo natural. Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec pergunta: a lei de Deus é eterna? É eterna e imutável. Ou a gente aceita ou a gente admite. Sobre a natureza do corpo que Jesus utilizou. Desde os tempos do cristianismo primitivo, existe essa discordância de que Jesus foi corporificado na matéria ou Jesus usou um corpo sutil. Até hoje, gente, existe essa controvérsia. Até hoje existe. No ano de 364, o reinado de Juliano, ele juntou essa galera toda de todas as igrejas, porque era um pardieiro a cidade. Ele queria que eles se organizassem e entrassem num acordo sobre todas essas informações que tinham divergências. Não preciso dizer para vocês que não deu em nada, né? Continuou-se a mesma história.
Os mais intransigentes acreditam que o corpo de Jesus era sutil. Ele não tinha um corpo carnal. Gente, vamos pensar, o peso daquela cruz. Jesus nasceu, viveu, conviveu, comeu, socializou, sentiu dor, porque nós vimos essa história toda. Como ele podia ter um corpo sutil? Lembra que eu falei, cuidado com o achismo? As nossas opiniões pessoais estragam muita coisa. O estudo sempre esclarece, sempre. Não tem outro caminho, gente. Estudar. Nos evangelhos não existem provas concretas. Olha lá o que eu falei, tá vendo? Mas a gente passa por todo esse processo. Depois que Jesus desencarna, ele passa 40 dias entre os seus, agora num corpo sutil. Aí sim, num corpo sutil, onde todos eles viram que era um corpo sutil. E Jesus sempre fala, sempre falou, vocês podem fazer tudo o que eu fiz, muito mais. E é interessante falar isso aqui, gente, ó. Ele viveu 40 dias entre os seus, eles viram a corporificação de Jesus, que era um corpo sutil, eles viram a prova dessa vivência pós-morte, que todo mundo viu a forma que ele morreu. E a gente acredita que essa foi a grande sacada de toda a história para continuar o cristianismo, para a gente acreditar em Jesus até hoje. Talvez se não fosse esse fato, os discípulos não teriam levado adiante a história de Jesus. Não teriam levado adiante. Muitos negaram Jesus. Se não fosse esse momento, talvez essa história a gente não tivesse. Pode falar. O Espiritismo tem algum olhar por que Jesus não Eu penso que essa informação era para quem realmente ia levar adiante. Por que ele aparecia para as pessoas que não acreditavam nele? Qual seria a função? Provar o quê? O aprendizado, para a gente aprender, o aprendizado no assalto. Aquelas pessoas naquele nível não iam entender nada disso. Então Jesus aparece para quem realmente importava. Para quem realmente ele acreditava que ia levar a história adiante. Porque Jesus apareceu para Paulo de Tarso, gente. Quando chegar a história dele, vocês vão saber. Né? Então foi um feito que transformou os discípulos de Jesus, que fizeram com que ele levasse tudo isso adiante. Mas agora, para finalizar, gente, importante demais a gente lembrar sempre em todas as nossas dúvidas, sempre. O mais importante são os ensinamentos morais. Morais. Os exemplos e o legado espiritual que nós vamos aprender a partir de hoje. Isso é o mais importante. A gente tem brigas até hoje sobre a roupa que Jesus usou, sobre como era o cabelo dele, se ele era negro, se ele era branco, se ele casou, se ele não casou. Que diferença! Ele já provou várias mudanças, inclusive. Qual a diferença faria, senão a nossa curiosidade? Muito obrigada, eu espero que eu tenha colaborado com vocês. Muita gratidão. Entreguei com 5 minutos de atraso.